Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor. É, Hoje é semana de início de mês, tá bom? Então a gente tem um cuidado a mais, tá? Segunda-feira, né? Estamos aqui na quinta semana de junho, certo? E a gente tem um cuidado a mais por conta do payroll, né? NFP, certo? Ó, sexta-feira também é feriado bancário nos Estados Unidos. Então essa semana, por ser semana de início de mês, Nós temos, é, nós temos payroll, que é uma notícia de início de mês, né? Que é a folha de pagamento agrícola. E o mercado pode ficar bastante lento no início da semana para poder gerar uma movimentação maior. Geralmente o payroll ele é na sexta, né? Tem a primeira notícia na quinta e na sexta, segunda. Só que como sexta-feira é feriado bancário nos Estados Unidos, né? Então vai ser quarta e quinta, certo? É... Dito isto, vamos. Agora são 10h20 da manhã, né? São 10 horas e 20 da manhã, então todo cuidado é pouco, certo? Aqui no nessa semana. Não tem para que a gente gastar bala à toa, como já foi dito anteriormente. A gente quer trades de altíssima qualidade, correto? Então, deixa eu puxar isso aqui para essa outra tela para eu poder acompanhar aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos começar nossas marcações aqui. É... Já foi sexta-feira 26. 26/6, ok? Eu havia comentado, né, para a gente ficar atento aqui nessa interação, nessa região bem precificada, né? Como eu falei, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é marcar a liquidez mais próxima de onde eu estou em determinado time frame, tá? Hoje eu vou fazer o forecast bem tranquilo, sem pressa. Por ser segunda-feira, início de mês, então aqui ó, temos esse candle aqui da semana passada para a gente usar como uma referência de uma intenção de um time frame menor. Como assim? A gente sabe que a nossa protegida do diário ela estava aqui, certo? Primeiramente estava aqui, depois dessa quebra, aí girou um momento bullish. Então, diante dessa informação, a gente tem o quê? A gente tem essa primeira leg aqui, essa leg bearish, que o preço gerou uma leg bullish dentro dela e está testando a intenção em seguir bullish, tá ok? Então, vai ter vezes que o diário ele vai ficar, ó, se você for ver, nós estamos consolidados aqui, ó, certo? A gente está fazendo aqui agora uma acumulação.
O preço está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o preço está há 2 meses aqui nessa região. E o que isso quer dizer para a gente? Eu falei para você, mas vai ter uma aula específica sobre isso, que a natureza do preço é fazer isso aqui. Ele expande, certo? Retrai e expande novamente. Sendo que antes do preço fazer a retração dele, ele faz o que nós chamamos de original consolidation, certo? Ele consolida, acumula, faz a intenção, a leg de confirmação e começa a sua retração até a região bem precificada. Mitiga algum PD array ou pega alguma liquidez ou captura protegida e expande até a sua target, certo? Sempre que nós temos uma protegida, ela é protegida porque ela é uma mínima, uma máxima que fez quebra. Então, isso aqui é nossa protegida e depois que o preço começa a fazer a intenção e confirma a sua intenção, nós temos a nossa target, que é o nosso alvo da leg, certo? Mas por isso que ser uma protegida não quer dizer que o preço não possa vir capturar. Se ele não realinhar aqui nos 50% ou em um FVG aqui da leg da região bem precificada e retomar, ele pode vir sim capturar a protegida, a respectiva protegida, certo? Nós temos a ideia de protegida e target como um parâmetro para a gente se situar no gráfico, tá ok? Então, caso em algum vídeo não tenha ficado claro protegido e target, é, com o tempo, né, como eu falei, tempo de tela, você vai compreender que o preço ele faz intenções, confirmação de intenção e aí aquela respectiva protegida que nós denominamos como protegida passa a ser invalidada, tá ok? Então, aqui no gráfico semanal, o que nós temos, né? É, podemos observar esse liquidity run acontecer, tá bom? Liquidity run é quando ele pega, essa aqui deveria ser a lower da semana passada, da semana anterior, deveria ser uma liquidez para o preço seguir bullish, não fez isso, agora nós podemos observar interesse do preço em fazer uma possível liquidity run, certo? Vamos observar, tá ok? Ele não interagiu aqui na reaction block. Eu vou colocar essa informação, mitigação em prefix low da liquidity run. Liquidity run está em região bem precificada do candle. Como assim o candle da semana anterior? O candle da semana anterior, como ele é um candle bastante volumoso, como esse daqui, ó, nós podemos usar ele como uma referência de região bem precificada, tá ok? Observar a interação, já teve interação, essas informações aqui já não faz mais sentido. Certo. Então, a minha perspectiva para essa semana, certo? Ó, 10,5, o gráfico, o preço vai abrir agora.
A minha perspectiva para a semana, né? Claro que é uma semana delicada por ser início de mês, então é, vai ter aula que eu vou explicar sobre isso, mas o preço ele trabalha em si esses ciclos assim de expandir, acumular, corrigir e expandir novamente, acumular. Ele faz esse ciclo, é o ciclo que nós chamamos de AMD, que é Accumulation, Manipulation e Distribuição. Que é acumulação, manipulação e distribuição. O preço acumula, manipula e distribui. Certo? Então, o preço acumula, manipula e distribui. Ele manipulou aqui as lowers e expandiu. Bullish. Tá ok? Então, a minha perspectiva para a semana, né, como geral, é o preço seguir bearish, tá ok? Essa é a minha ideia para a semana. E ele expandindo bearish, dependendo de é, como for o payroll, né, a gente pode ver ele vir mitigar essas regiões aqui, ó. Ele pode vir mitigar tanto essa região aqui de breaker, que vai estar casando aqui com um FVG. Tá ok? Pode. Tô falando que pode. Tá ok? Então, intenção bearish visível no semanal. Então eu tenho um semanal bullish com intenção bearish visível no semanal, que é esse candle, tá bom? Esse candle aqui, certo? Essas informações aqui eu quero que fiquem visíveis. É, essas informações aqui podemos observar no diário. Ok. E agora vamos reduzir, né, aqui para o nosso diário e vamos ver as informações que nós temos. Ó. No diário, a gente tem essa leg aqui, bearish, ele mitigou a mitigation block. Eu já não vou mais considerar o meu diário bullish, eu vou considerar ele bearish agora, tá ok? Vou considerar ele bearish. Ó, já tinha deixado, né, a possível ideia da liquidity run acontecer. Mas sabendo que nós temos essa leg bullish aqui, ó, essa leg bullish, dentro dessa leg bearish e essa leg bearish aqui formada. Quando ele fica assim, é, a gente chama de acumulação, o preço está acumulado nesse range, né? Há 8 semanas, como nós vimos. Quando isso acontece, temos a máxima ó, da semana anterior. Quando isso acontece, do dia anterior, quer dizer, PDH, o melhor se fazer é executar sempre nas extremidades, tá? Seria executar nas extremidades. É aguardar o preço sempre vir aqui nessas regiões mais extremas para a gente poder fazer alguma coisa, tá? No semanal eu também estou olhando aqui, no diário quer dizer, eu também estou olhando aqui o preço ele vir para essa região de PDH e PW e Previous Glow para expandir bearish, tá bom? Estou com essa expectativa bearish aqui também, sabendo que nós temos essas equal highs e é muito forte essas regiões de equal highs porque serve como imã.
Ó, não quer dizer que a minha ideia seja bearish, que não possa ter dado uma compra em Londres. Pode sim. Possivelmente deu compra aqui antes da abertura. Na Ásia, quer dizer que Londres acabou de ser capturado, né? A mínima de Londres. Então, a minha ideia é o preço fazer a liquidity run também aqui no diário, tá? No diário eu tô considerando ele bearish agora. Vou até colocar essa observação, leg bearish. Após o preço dentro da leg bearish anterior. Certo? Então, o momento vai ter uma aula sobre esforço versus resultado, né? Que é basicamente o esforço que o preço faz e o resultado que ele entrega depois desse esforço, certo? Então, o resultado, certo? A gente chama ele de momento. O momento ele invalida, por exemplo, é, eu tenho uma leg, como eu falei já na aula, eu tenho uma leg de natureza bullish aqui, certo? Eu aceito momento agressivo, certo? Candles agressivo aqui na região mal precificada da leg. Agora eu não aceito essa agressividade em região bem precificada, certo? Essa agressividade invalida a minha leg. E o preço pode muito bem leg de intenção, leg de confirmação e capturar a potencial protegida, certo? Nesse caso aqui, né, se a gente for seguir essa teoria, ele começou a falhar essa agressão, tá bom? E é importante sempre você ver onde é que o preço parou, né? Onde é que o preço parou? Então, onde é que o preço veio aqui na leg bem precificada? Que nós já tínhamos essa leg bem precificada aqui, ó. Então, ele veio bem no Fair Value Gap, certo? E expande novamente. Então, protegida e target, não é que a gente tenha que se prender a essa ideia de protegida e target, tá? Isso, na verdade, é só uma ideia para a gente poder, um parâmetro para a gente poder se localizar diante do preço, tá ok? Agora, reduzindo aqui por 4 horas, né? Vamos ver as informações que nós temos aqui. Ó, esse FVG aqui já não é mais interessante para a gente, tá? O meu 4 horas quebrou bearish aqui, mitigou, quebrou bearish novamente, fez FTC. Muito provavelmente, né, o preço vai vir, tá? Muito provavelmente, possa ser que o preço venha capturar essa higher porque ela é fraca, né? O preço falhou. Se você for ver agora, nós estamos tendo uma inversão aqui, ó, do FVG do 4 horas, certo? Bom, me posicionei nessa compra aqui, ó, nessa inversão. Já estou no protegido aqui, certo? Aqui na PDH vai dar 4,5 e aqui vai dar 2,5, mais ou menos. Já botei no 0 a 0, certo? Porque a gente já está chegando aqui nessa região de liquidez. Então,
Hoje é segunda-feira, eu prefiro não, mesmo sabendo que o preço possa vir aqui, segunda-feira sem notícia, início de mês, então é melhor se proteger, se pagar, garantir, do que acabar fazendo besteira, tá? A gente teve SMT aqui nas lowers, o preço fez essa inversão aqui, ó, e o alvo mais próximo era a máxima da Killzone de Nova York e o próximo é é a, a máxima do dia anterior, tá ok? Bom, retornando aqui, o preço segurou nesse IFVG, certo? Que foi a minha compra. Deu 2,5, né, de retorno. Eu arrisquei US$ 75 e me deu um pouco mais de 2 R's, né? Mais ou menos 2,5. Então o preço, ele segurou aqui nesse FVG do 4 horas, certo? Muito provavelmente, a minha ideia aqui para o 4 horas agora é o preço vir para essas hires, certo? Essa é a minha perspectiva para o 4 horas. Preço faz IFVG 4 horas como suporte para entrega de preço bullish, certo? Essa raia aqui ela é fraca, tá? Raia é fraca. Considero que saí no momento exato, que já teria agora me tirado no 0 a 0. Então nós temos a leg continua bearish aqui do 4 horas, né? Com esse interesse bullish, né? Ele fez essa intenção aqui, ó. Então a gente consegue ver no próprio 4 horas esse rompimento aqui interno. Então muito provavelmente o meu 1 hora esteja aqui, tá bom? Muito provavelmente o meu 1 hora esteja aqui. Ó, teria me tirado no 0 a 0. Então eu sei que o preço pode vir aqui para essas hires, né? Ele pode e ele vai, tá ok? Só que o mais importante é a pessoa se pagar, tá entendendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, ele teria vindo, me tirado aqui no 0 a 0, tá? Então o mais importante é você se pagar. Eu me paguei bem aqui, certo? Um pouco nessa máxima aí, né? Quando ele estourou essa máxima aí, eu me paguei. Aí ele teria me tirado no 0 a 0, aí que vem as frustrações, né? Por que que eu não, por que que eu coloquei no 0 a 0? Aí se você não coloca no 0 a 0 e o preço lhe tira, você fica mal. Por que que eu não me protegi? Ou você fica pensando, por que que eu me protegi cedo demais? É, não é esse pensamento que a gente tem que ter aqui, beleza? Aqui a gente tem que ter o pensamento de vamos se pagar. Vamos se pagar. A gente não está aqui no mercado. Claro, o preço bateu um R, né? Uma vez o seu risco, a gente se protege,
e coloca no 0 a 0, tá? Isso vai depender de acordo com a sua coleta de dados, tá bom? O que é que você viu isso acontecer várias vezes e dar certo? Então, vai ter ainda a aula de backtest, né? Vai ter ainda a aula de backtest. E agora vamos reduzir para o nosso 1 hora. E vamos ver as informações que nós temos aqui agora. Como eu falei, aqui estava a minha protegida de 1 hora. Ó, o preço vem, deixa lag, mitiga, a região bem precificada e falha em renovar lower. Logo, essa higher ela se torna um alvo. Então, o meu 1 hora já não está mais aqui. Provavelmente ele estava aqui, tá? O meu 1 hora provavelmente vai estar aqui agora. Ó, o meu 1 hora estava aqui. Eu tenho, né? Quando a gente tem tá alinhado com o preço, sabe, Moisés? A gente sabe exatamente onde é que tá as nossas lags, quais os interesses do preço. Então é importante você não olhar mais do que um gráfico. Não tem necessidade de você estar olhando o euro SD, não tem necessidade, tá bom? Na comunidade, muitas pessoas faziam isso, alguns fazem isso, são consistentes, mas a maioria que eu vejo fazendo, que não alcançou a consistência ainda e faz isso, é, acaba se tornando, acaba tendo muita frustração e não identifica o porquê, né? Não sabe por que não está sendo consistente. No começo já olhei várias paridades. Hoje em dia eu gosto de olhar só para saber como é que está o ouro, o euro, o real, mas não quer dizer que o Bitcoin, as criptomoedas eu olho para poder fazer aporte somente, mas eu não faço operação day trade assim no, a gente está pegando a Mino, pegou a Lower de Londres, a minha perspectiva é essa, que está a London Low. Então, não tem para que olhar mais do que um gráfico, mais que uma paridade, sabendo que só o NICE paga bastante, tá? Então, essa é a minha perspectiva. É... Aqui a gente tem presença de bastante esforço, tá? Eu vou até colocar aí essa informação. Então, se o preço vier até essa região aqui hoje, eu vou colocar alarme nessas regiões. Se o preço vier desse jeito, assim, com bastante esforço, de natureza bullish, tá? Talvez vender seja interessante. Então, bastante presença de esforço bullish. Apesar da gente ter uma leg bullish numa hora, nós temos bastante presença de esforço bullish, tá? Então, para mim eu estou tranquilo, não vou pensar em me posicionar mais hoje, só se ele chegar nas regiões que eu colocar o alarme, né? Ele acabou de inverter o fluxo. Então, se ele pegou a Lower de Londres aqui e veio para o próximo alvo e reverteu, como eu falei, o preço ele se move de alvo para alvo, de alvo
para alvo. Então, se ele já pegou aqui a máxima da Q-Zone de Nova York, depois ter pego a mínima de Londres, provavelmente o preço possa vir pegar a lower da Ásia, que eu creio está por aqui. Deixa eu ver onde é que está a mínima da Ásia. É. Então, aqui está a nossa mínima da Ásia. Mas tem também o Daily Open, né? True Day Open. São liquidez que mais para frente você vai aprendendo, eu vou ensinando, tá? Print, beleza? Então, essas informações aqui. E agora vamos para os 15 minutos, né? Tá dando 31 minutos de vídeo. Vamos para os nossos 15 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá sua correlação com o SPX. Olha esse esforço aqui do SPX, né? Então, nossos 15 minutos estava bullish, ele está testando aqui a sua leg bullish, vai ficar bearish agora, ó, depois dessa quebra interna. Quebrou aqui, né? Temos essa quebra, depois o preço teve a quebra bullish e agora está tendo a quebra de natureza bearish, com bastante momento, né? Aí, ó. Então nós vamos ter essa leg aqui bearish para observar, né? Por isso não deixou SMT aqui nas hires, não deixou SMT nas hires, então a gente pode ver ele capturar, ele vir interagir aqui no True The Open e vamos observar isso. Não desconsidero essa opção também aqui, tá? E é isso. Eu vou colocar os alarmes na mínima da Ásia e na PDH, e na fraca que nós havíamos comentado. Tá ok? Então, como eu falei, não é porque eu tô com 15 minutos bearish que eu claro, eu falei para você para não lutarmos contra o mid time frame, que seria o 15 minutos e 1 hora, tá ok? Então, porque comprar retração, executar contra o 15 minutos, né, contra o mid time frame, são execuções de baixa probabilidade, tá bom? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas eu não estou comprando aqui um pullback de 15 minutos. Eu estou comprando observando o high time frame, tem toda uma construção de narrativa para essa compra acontecer. Entendeu? Ó, ele tem deixado SMT aqui nas lowers, mas não tem deixado SMT nas highers. Então eu estou mais comprador do que vendedor. Aqui também nós temos equal lowers, tem o True The Open, que o preço pode segurar e expandir bullish, tá ok? E é isso. Deus te abençoe, meus irmãos. Essa semana seja bastante proveitosa para você, semana de estudos.
A minha compra, considero que foi excelente. Comprei no momento exato e saí no momento exato, certo? Me pagou bem. Ó, se eu não tivesse tirado antes, ele teria me, o preço teria me estopado. Então foi um take profit mais 2 R's. Foi uma compra. E é isso, meu irmão. Deus te abençoe. Fique com Deus.